Vamos ler então, hoje é um dia muito auspicioso para todos nós, hoje é o dia transcendental do aparecimento de Srila Govinda Dev Goswami Maharaj, é o sucessor de Srila Siddhar Maharaj, enfim, se não fosse ele, não estaríamos aqui agora, ele que aceitou os ocidentais para entrarem na missão Sri Chaitanya Sarasvati Mati, ele que falou para Srila Siddhar Maharaj, aceite eles que eu cuido deles. Então, hoje temos que realmente pensar em Gurudeva, pensar em Srila Govinda Maharaj, e não só pensar nele, mas fazer o que ele orientou. Porque se você quiser deixar um Guru feliz, é fazer o que ele orientou para todos nós. Então, hoje é um dia muito bom, muito especial para nós. E nós temos que aproveitar o dia, de que forma? Servindo. A melhor forma de aproveitar o dia é servindo. Então, nós temos que servir Srila Govinda Maharaj hoje, servir a missão e nos unirmos, deixar toda desavença de lado que todo mundo tem. Isso é normal. Maya está aqui para nos derrotar. Maya está aqui para nos derrotar. Então, ela sempre vai colocar obstáculos, ela vai colocar um devoto contra o outro, às vezes, para que nós desistimos da vida devocional, mas não podemos fazer isso. Então, deixe as desavenças de lado. Se alguém te ofendeu alguma vez, algum dia, perdoe, porque Srila Govinda Maharaj também falou, errar é humano, perdoar é divino. Então, perdoe, venha ao templo hoje, participe conosco aqui do festival, deixe tudo de lado, o principal é servir o Guru. Então, deixe toda aquela desavença, toda aquela mágoa que você tem de alguém, você tem de alguma coisa, deixe de lado e venha ao templo. Deixe tudo de lado e venha hoje. Se você não vier ao templo, não dá mesmo, realmente, você não tem condições de vir ao templo, faça o máximo, mas se não conseguir, o que você pode fazer? Assista a live. Nós faremos o festival à noite, a partir das 18 horas. Os devotos virão, os simpatizantes virão. Você pode participar conosco também pela live, pelo Facebook. Então, não deixe hoje de homenagear Srila Govinda Maharaj. Um dia muito, muito, muito auspicioso. E o que quer dizer auspicioso? Auspicioso é tudo que é favorável à devoção. Auspicioso não tem nada a ver com dinheiro, com coisas materiais. Auspicioso é o que é favorável à devoção. Então, você que não vem no templo, procure vir de qualquer forma. Se você não tem realmente como vir ao templo hoje, então você assista online, participe conosco. É importante. É muito importante participar do festival de Srila Govinda Maharaj. E sem sacrifício não há vida devocional. Não há vida devocional sem sacrifício. Então, se você mora longe, tem algumas pessoas que moram em outro país, e lá já é um horário avançado, né? Quando for 18 horas aqui, 20 horas, 20 e 30 vai acabar mais ou menos o festival para a transmissão. É um horário, mas é uma vez por ano, ou 2 vezes por ano. Temos a Annapurna Devidasi, ela mora na Noruega. Ela está bem longe, e na verdade lá é de madrugada. Mas ela de vez em quando assiste. Então, faça um sacrifício, participe conosco hoje do festival à noite. Não vai ser jogado em vão essas horas de sono que você vai perder. Você repõe no dia seguinte. Mas participe conosco do festival. Nós vamos ler então agora, nós vamos ler uma parte da vida de Srila Govinda Maharaj. Tem muitas e muitas aulas falando sobre a vida dele, então nós vamos ler essa aqui, porque essa daqui está no site principal, SS Mati Internacional. Então vamos ler essa parte aqui falando sobre a vida dele. Nós vamos começar agora a ler o Pranam Mantra dele. O Pranam Mantra de Srila Govinda Maharaj, ele foi composto por Srila Siddhar Maharaj. Não é comum o Guru compor um mantra
o Pranam Mantra do seu discípulo, mas Srila Siddhar Maharaj fez isso. Da mesma forma que Srila Govinda Maharaj, ele também fez um Pranam Mantra para Srila Acharya Maharaj, mas não é comum. Normalmente é o discípulo que faz o Pranam Mantra para o Guru. Mas no caso aqui, Srila Siddhar Maharaj, ele fez esse Pranam Mantra. E na verdade nós cantamos esse Pranam Mantra todos os dias, de manhã e à noite, ao cantarmos o Vandana. É um Pranam Mantra muito bonito, eu vou falar tanto ele aqui em sânscrito, como a tradução dele para o português. Então, acho que a maioria já decorou ele, né? Porque se você canta todo dia o Vandana de manhã à noite, provavelmente você já decorou ele. Mas o Pranam Mantra é Guru Vavista Supurakan, Guru Ganai Rashisha Sambusitan, Chincha Chincha Samastaveda Nipuranshi, Rupa Pantanogan, Govindabidam Dwaram Varatanum Bhaktiam Vitan Sundaram, Vandevisva Gurun Chadivya Bhagava Premi Nohib Japradan. O que quer dizer isso em português? Eu ofereço a minha reverência àquele que cumpre perfeitamente os desejos mais queridos de seu Gurudeva. O próprio Guru está falando isso. Que Srila Govinda Maharaj, ele cumpre os desejos mais queridos dele mesmo, de Srila Siddhar Maharaj, que está totalmente adornado com as bênçãos dos associados do seu Gurudeva. Todos os associados de Gurudeva, do Guru dele, de Srila Siddhar Maharaj, os irmãos espirituais, a própria irmã de Srila Siddhar Maharaj, a irmã de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, ela abençoou Srila Govinda Maharaj. Veja só, a irmã de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, a irmã de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, abençoou Srila Govinda Maharaj. Então ele teve a bênção de todos os associados do seu Guru, que é especialmente em todos os aspectos do conhecimento védico, tanto os concebíveis quanto os inconcebíveis. Então o Gurudeva sabe o que é concebível e o que é inconcebível também. Toda a parte do que tem nos Vedas, das Escrituras, Gurudeva sabe, tanto os concebíveis quanto inconcebíveis, que ele é o proeminente seguidor da linhagem de Srila Rupa Goswami Prabhu. Então, Rupa Goswami Prabhu é o guru principal da Sampradaya. Nós somos da Rupa Nuga Sampradaya, da escola de Rupa Goswami. Então, ele é o seguidor sincero, ele é o seguidor da linhagem, ele é o proeminente seguidor da linhagem de Srila Rupa Goswami Prabhu. Ele é conhecido como Govinda, Srila Bhaktisundar Govinda Devi Goswami Maharaj, cuja forma bela, refulgente e exaltada é infundida com a devoção pura. Espera aí que aqui teve um problema aqui. Vamos ver aqui, continuar a leitura aqui no livrinho. O site deu problema e cortou uma parte do Pranam Mantra. Então vamos ver aqui. Ele está devocionalmente capacitado com o sentimento transcendental. Eu o adoro, ó Guru mundial, da mais elevada posição, que tem o poder de conceder a semente do amor divino. Então ele tem o poder, Srila Govinda Maharaj, ele tem o poder de conceder a semente do amor divino, Bhakti Lata Bija, a semente da trepadeira devocional. E ele é o Jagaguru. Jaga quer dizer universo. Ele é o Jagaguru, ele é o Guru do universo. Então quem escreveu isso? O Guru dele, Srila Siddhar Maharaj, o guardião da devoção. Veja só
que coisa, o Guru escreve tudo isso para o seu discípulo. Então, realmente, Srila Govinda Maharaj é um Guru, não é um Guru comum. Existem gurus e gurus e gurus. Então, é como é dito nas escrituras, Srila Siddhartha Maharaj também fala, por exemplo, você pega na física, né? Na física você tem lá Newton, você tem outros em Newton, claro que tem, mas aí você tem Newton, todo mundo conhece Newton, né? Todo mundo já ouviu falar de Newton, físico. Aí depois de Newton vem o outro, e depois vem quem? Einstein. Todo mundo conhece, mas tiveram vários e vários entre eles. Vários e vários, mas não são conhecidos, porque não são tão proeminentes. Srila Govinda Maharaj é um guru extremamente proeminente. Extremamente proeminente. Por exemplo, na nossa linhagem, de Srila Narottama Das Thakura, pulou durante anos e anos e anos, centenas de anos, até chegar em Srila Bhaktivinoda Thakura. Bhaktivinoda Thakura é um guru proeminente. Srila Bhaktisiddhanta é um guru proeminente. Srila Siddhartha Maharaj é um guru proeminente. Então, a nossa linhagem agora, do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, nós só temos gurus proeminentes. Srila Siddhartha Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj. Não são gurus normais. Normais no sentido de são extremamente proeminentes. Então, Srila Govinda Maharaj, quem escreveu isso foi o próprio guru dele, Srila Siddhartha Maharaj. Vamos continuar agora aqui. O Pranam Mantra já foi lido. Então, é dito assim, apresentamos aqui uma breve biografia de Sua Divina Graça, um Vishnupada, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj. Foi publicado originalmente na Verdade Revelada, no livro Verdade Revelada, o livro de Srila Govinda Maharaj. Então, quem que fez? Isso aqui é a autobiografia dele. Ele mesmo escreveu, ele falou, na verdade, e aí foi compilado no livro Verdade Revelada. Nós lemos ontem de manhã e anteontem de manhã, nós lemos a parte do livro Atado pelo Afeto, também uma autobiografia de Srila Govinda Maharaj. Quem quiser escutar, ou pega o livro Atado pelo Afeto, ou se quiser escutar, é só assistir a aula que está gravada no Facebook. Então agora nós vamos ler aqui, essa parte aqui da aula, falando sobre Srila Govinda Maharaj, que está no livro Verdade Revelada. Então, começando aqui. Sua Divina Graça, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj, ele fez a sua aparição, o aparecimento dele, nesse mundo, no dia 18 de dezembro de 1929. Srila Govinda Maharaj é de 1929. Então, hoje, ele está fazendo, se ele tivesse aqui encarnado, ele estaria fazendo 83 anos, é isso? Não, 93 anos, né? 93 anos ele estaria fazendo hoje. Só que o calendário Gaudiya Vaishnava da nossa missão colocou 94. Por quê? Porque normalmente se fala um ano a mais. Então, mas ele nasceu em 1929. Ele nasceu na terra sagrada de Sri Gaura Mandal, em uma vila, em um vilarejo conhecido como Bamumpara, dentro do distrito de Burduan, na Bengala Ocidental, na Índia. Como o sol nascendo e inspirando as flores de lótus a florescer, Srila Govinda Maharaj, ele apareceu em uma família de brahmanes e ele encheu a terra de Shriman Mahaprabhu, ele distribuiu Shriman Mahaprabhu para todos com alegria. Os ancestrais de sua família, eles eram seguidores de Sri Nityananda Prabhu. Na verdade, aqui, ele não gostava que falasse isso, Srila Govinda Maharaj, mas ele tem o DNA de Nityananda Prabhu. Nityananda Prabhu foi, sei lá, o tataravô dele. Então, Srila Govinda Maharaj, além de tudo, ele tem, na verdade, né?
Nityananda Prabhu, como Nityananda Prabhu está na árvore genealógica dele. Ele é descendente de Nityananda Prabhu. Além de ele ser o Guru, e Nityananda Prabhu é o Adi Guru, ele é descendente geneticamente de Nityananda Prabhu. Então, a família de Srila Govinda Maharaj, ela adorava Nityananda Prabhu. E desde a sua infância, ele se engajou no serviço das deidades de sua família. Shri Shri Radha Gopinatha, que foram colocados, instalados pelo filho de Nityananda Prabhu. Então, olha só, Virachandra é o filho de Nityananda Prabhu. Quem instalou a deidade que a família de Gurudeva servia, e ele desde criança servia essa deidade, foi o filho de Nityananda Prabhu, Virachandra. Então veja só quanto auspicioso é o nosso Guru. Quanto auspicioso, quanta auspiciosidade, não é uma só, são várias. Aos 16 anos, ele conheceu o seu mestre espiritual, a sua divina graça, Srila Bhakti-Rakaki, Sridhar Devi Goswami Maharaj. Aí tem aqui a parte do Pranamantra, né? Gurvabhista Supurakam. O que quer dizer isso? Ele cumpre perfeitamente os desejos mais queridos Espera aí que saí do ponto aqui. Pulou lá para baixo, não sei porque o celular aqui. Pulou lá para baixo a leitura. Mas só um minutinho que eu vou encontrar onde estava aqui. Achei aqui. Gurvabhista Supurakam. Ele cumpre perfeitamente os desejos mais queridos de seu Gurudeva. Quase imediatamente após a sua chegada, Srila Siddhar Maharaj, a chegada ao mate, né? Srila Siddhar Maharaj, ele reconheceu as suas qualidades divinas e ele declarou publicamente que ele iria preparar aquele rapaz para ser o futuro Acharya, sucessor do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Quando ele tinha 16 anos, o guru dele percebeu que ele seria o Acharya sucessor. Ele preparou Srila Govinda Maharaj durante 40 anos, mais de 40 anos. Ele preparou Srila Govinda Maharaj durante mais de 40 anos. A missão de Srila Siddhar Maharaj era propor a glória de Shriman Mahaprabhu, de acordo com os ensinamentos de Srila Rupa Goswami Prabhu e os seus seguidores, liderados nos tempos modernos por Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada. Srila Govinda Maharaj, ele agiu para satisfazer esse desejo de seu Gurudeva, Srila Siddhar Maharaj, de todas as maneiras possíveis. Ele montou uma gráfica e publicou vários livros e revistas repletas de escritos dos acharyas da Sampradaya Rupanuga. Ele liderou visitas aos locais de pregação, de peregrinação em toda a Índia, que estão associados a Sarasvati Gaudiya Vaishnava. A missão Gaudiya Vaishnava, fundada por Srila Bhaktisiddhanta. Ele estabeleceu o festival anual de Sri Navadvipidam Parikrama, no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, que continua sem interrupção desde 1948,
Desde 1948, Srila Govinda Maharaj instituiu o Parikrama de Navadvip no Festival de Aparecimento de Shriman Mahaprabhu. Ele fez os preparativos para instalação das deidades do Sri Chaitanya Sarasvati Mati, as deidades principais, Sri Guru Goranga Gandharva Govinda Sundar, Jiu. E ele coletou os fundos necessários para construir o templo que reside as deidades hoje. Ele viajou para cidades e aldeias próximas e distantes para divulgar o Nama Sankirtan, o Dharma, o canto congregacional dos santos nomes de Shriman Mahaprabhu, o Dharma de Shriman Mahaprabhu. E ele inspirou as almas a se abrigarem aos pés de lótus de Shri Guru. Os inúmeros esforços que ele fez a serviço de seu Gurudeva não podem ser resumidos. Srila Govinda Maharaj, é impossível falar tudo o que ele fez pela missão, tudo o que ele fez pelas almas, por nós mesmos. Como eu falei, não estaríamos aqui agora se não fosse ele. Se não fosse Srila Govinda Maharaj, não teria o Sri Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente. Somente estaria na Índia, como era na época. Quando a Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada abandonou o corpo, ele falou para os devotos mais próximos dele: vão se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Ele é o meu guru instrutor. Ele é meu Shiksha Guru. E aí, depois de um tempo, Shripata Tapasi Maharaj, Srila Ashara Maharaj, Srila Janardana Maharaj, vários e vários devotos hoje da nossa missão sênior, foram se abrigar em Srila Siddhar Maharaj. Mas quando chegaram lá em 81, Srila Siddhar Maharaj não queria abrigar eles, porque falou: eu sou muito velho, eu sou muito idoso, eu logo estou indo embora. Mas aí Srila Govinda Maharaj falou: não, pode aceitá-los. Quando você for, eu darei a nutrição para eles. Então, nós só estamos aqui hoje, só existe o Sri Chaitanya Sarasvati Mati no Ocidente, porque Srila Govinda Maharaj aceitou os ocidentais. Ele fez 25 tours mundial. Ele deu tudo para nós. Srila Govinda Maharaj, nós devemos tudo a ele, inclusive o Templo de São Paulo. Se não fosse ele pedir que queria um templo em São Paulo, talvez não teríamos o templo. Talvez não teríamos. Ele tinha vontade que nós tivéssemos um templo em São Paulo, e quando um guru genuíno ele quer algo, acontece, porque o guru genuíno é Krishna, em última instância. Então, quando um guru genuíno ele quer algo, esse algo acontece, porque é a vontade de Krishna. Não tem como ir contra um guru genuíno. E ele pediu, então, o templo aqui em São Paulo, e o templo se manifestou. Demorou alguns anos, mas o templo se manifestou. Então, nós temos que compreender que Srila Govinda Maharaj é tudo para nós. Nós temos hoje que glorificar ele sim. Se você não vem no templo, você ofereça uma boga opulenta para ele hoje. Cozinha arroz, cozinha dal, ele gostava de dal de grão de bico. Manga, ele adorava manga, Srila Govinda Maharaj adorava manga. Ele gostava de arroz doce, ele gostava de sorvete. Ele gostava de alimentos amargos, apimentados. Faça uma boga especial, ofereça para ele hoje. Sirva a ele. Ele está vendo quem está oferecendo e quem não está oferecendo. Srila Acharya Maharaj falou isso. Ele vê tudo, ele é o Jagaguru, ele é o Guru universal. Então, nós temos que sim, hoje, honrar muito ele, porque ele é o Guru sucessor de Srila Siddhar Maharaj, e ele nos deixou nada mais, nada menos do que o seu sucessor, Srila Acharya Maharaj, o devoto puro. O nome que ele deu para Srila Acharya Maharaj, Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj, é o grande rei
Maharaj é o grande rei, que ensina, Acharya, aquele que ensina pelo exemplo. Nirmal é puro, Bhakti é devoção. Então, Srila Maharaj, qual o nome que Srila Govinda Maharaj deu para ele? É o grande rei que ensina pelo exemplo a devoção pura. E ele deixou o Srila Maharaj. E Srila Maharaj agora deixou o Srila Tilaka Niriha Maharaj. Então, continuando aqui a leitura, Srila Govinda Maharaj também, ele serviu Srila Siddhar Maharaj intimamente como o seu médico e confidente. Srila Govinda Maharaj que cuidava da saúde de Srila Siddhar Maharaj. Por quê? Porque ele, dentre outras coisas, ele era médico ayurvédico. Como foi falado aqui anteriormente no Panorama Mantra dele, ele sabia todas as escrituras védicas. Ele era médico ayurvédico, ele era astrólogo. Então, e tem uma história muito bonita também que Srila Maharaj contou, que Srila Govinda Maharaj, Srila Siddhar Maharaj tinha muito problema de saúde depois de uma época. E o Senhor Shiva, é dito que Srila Govinda Maharaj é o filho do Senhor Shiva, porque a mãe e o pai dele fizeram uma promessa para o Senhor Shiva, porque ela não conseguia engravidar, a mãe de Srila Govinda Maharaj. E o pai e a mãe foram no templo do Senhor Shiva, fizeram a promessa e Srila Govinda Maharaj apareceu. Só que o pai e a mãe falaram, o filho é seu. Se eu engravidar, ele é seu filho, falaram para o Senhor Shiva. E quando o Srila Govinda Maharaj era pequenininho, o nenê, é comum na Índia, né? A avó dele passou o estrume de vaca na sua testa, fez a marca com o estrume de vaca. E quando o pai de Srila Govinda Maharaj foi lá no templo do Senhor Shiva mostrar o filho do Senhor Shiva para ele próprio, levou ele no templo, e aí ele recebeu uma Kashidwani, uma mensagem, e falou assim para ele, tire esse estrume de vaca da testa dele e coloque a marca de sândalo. Chandan, coloque Chandan na testa dele. Então veja só o relacionamento dele com o Senhor Shiva. Srila Govinda Maharaj, ele brincava com ursos, ele brincava com tigres na floresta, na Bengala Ocidental. A mãe dele, pequenininha, a mãe dele ia buscar ele, ia procurar ele, estava lá deitado com o tigre, brincando com o tigre. E não era esse tigre de circo que está dopado, está anestesiado, um tigre selvagem. Por quê? Porque ele tem algo muito íntimo com o Senhor Shiva. Uma vez perguntaram para Srila Govinda Maharaj, perguntaram para ele, você é mesmo o filho do Senhor Shiva? E aí ele falou para o discípulo do Senhor Shiva, era um devoto de Shiva. Ele falou, você é um discípulo dele, você é um devoto dele, você tem que saber se eu sou o filho dele ou não. Então ele tinha um poder muito místico. Srila Govinda Maharaj, ele tinha muito misticismo. Por quê? Porque é dito que ele é filho do Senhor Shiva. E ele fez um templo, ele pediu para Srila Maharaj fazer um templo do Senhor Shiva lá em Koladwipi. Em frente ao Govinda Kunda, em frente ao templo do Senhor Giriraj, Govardhana Shila, tem um templo do Senhor Shiva. O Senhor Shiva recebe a praçada de Govardhana. Ele recebe a praçada de Govardhana Shila. Eu tive a boa fortuna de adorar durante 15 dias, mais ou menos, a Govardhana Shila e o Senhor Shiva, todo dia. Todas as oferendas do dia. Dar banho no Senhor Shiva, enfim. E aí, Srila Govinda Maharaj pediu, mas não é o Senhor Shiva, o rei de Tamaguna. Não é o Senhor Shiva Gunavatar. É Sadashiva Gangadharadjo. É o Senhor Shiva, o devoto puro de Krishna. Tem diferença. Nós não adoramos semideuses. Nós não adoramos o Senhor Shiva, o Gunavatar, que a maioria adora aqui no Ocidente e na Índia. Nós adoramos o Senhor Shiva, Sadashiva, Gangadhar. Aquele que recebe o rio Ganges na cabeça. Por isso é Gangadhar. Srila Govinda Maharaj tem uma aula dele falando sobre isso. A diferença do Senhor Shiva Gunavatar e o Senhor Shiva, o devoto puro de Krishna. Então, continuando aqui.
Então ele servia como médico de Srila Siddhartha Maharaj e como um devoto muito íntimo, muito próximo dele. O relacionamento deles foi tão desenvolvido que muitos os descreveram como um exemplo brilhante de guru perfeito e do discípulo perfeito. Nós temos um guru perfeito, Srila Siddhartha Maharaj, Srila Govinda Maharaj, Srila Acharya Maharaj, Srila Tilaka Niriha Maharaj. Mas nós não somos um discípulo perfeito. Mas Srila Govinda Maharaj é. Então ele tinha um relacionamento perfeito, de discípulo perfeito com um guru perfeito. Srila Govinda Maharaj, ele descreveu a si mesmo como sendo ligado por afeição aos pés de seu Gurudeva. E Srila Siddhartha Maharaj, ele sentiu tal apego a Srila Govinda Maharaj que, às vezes, ele não conseguia tolerar a sua separação, nem mesmo por algumas horas. O relacionamento era muito, muito, muito íntimo mesmo, Srila Govinda Maharaj e Srila Siddhartha Maharaj. E é dito também que, às vezes, eles ficavam horas e horas e horas brincando. Era uma brincadeira entre os dois. Srila Siddhartha Maharaj falava um verso das escrituras, os dois conheciam praticamente toda a escritura. Srila Siddhartha Maharaj falava um verso como repentista. Srila Govinda Maharaj pegava a última palavra e começava o outro verso. E assim eles ficavam horas e horas e horas falando Harikatha, falando os slokas das escrituras. Ao longo dos 42 anos em que eles viveram juntos, Srila Govinda Maharaj, ele teve a sorte, a boa fortuna de servir muitos dos irmãos espirituais de Srila Siddhartha Maharaj e observar as suas interações amorosas com Srila Siddhartha Maharaj. Pregadores, líderes como Shripa Bhakti Saranga Goswami Maharaj, Shripa Bhakti Prajan Keshava Maharaj, Shripa Bhakti Vichar Jajavar Maharaj, Shripa Bhakti Doeita Madhava Maharaj, Shripa Bhakti Kamal Madhusudana Maharaj. Eles vinham ao Sri Chaitanya Sarasvati Mati para homenagear Srila Siddhartha Maharaj. E enquanto lá eles se encontravam, eles permaneciam afetuosamente, eles tratavam Srila Govinda Maharaj. A irmã de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura Prabhupada, a irmã de Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, eu já falei isso, né? Bhavini Didi e a irmã de Srila Siddhartha Maharaj, Rama Didi, e outras senhoras nobres, elas também abençoaram Srila Govinda Maharaj durante a sua juventude. Veja só quanta bênção. A irmã de Srila Bhaktivedanta de Prabhupada, a irmã de Srila Bhaktisiddhanta, a irmã de Srila Siddhartha Maharaj. Os três grandes expoentes, os três gurus genuínos, grandes gurus. Srila Govinda Maharaj foi abençoado pela irmã dos três. Durante o final dos anos 40 e início dos anos 50, Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada, ele administrou um centro de pregação em nome do Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Então, veja só, Prabhupada Grihasta ainda, a Bhaktivedanta, ele administrou o templo do Sri Chaitanya Sarasvati Mati em Calcutá. Como um jovem brahmachari, Srila Govinda Maharaj, ele ficava com Srila Swami Maharaj Prabhupada por alguns meses
Cada ano, todo ano, Srila Govinda Maharaj, ele ficava morando com a Seva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada na sua casa. E eles saíam juntos para pregar, eles saíam juntos para distribuir a consciência de Krishna. Swami Maharaj Prabhupada, ele foi um dos instrutores, ele ensinou Bhagavad Gita para Srila Govinda Maharaj. Então, durante alguns meses, todo ano ele ia para a casa de Prabhupada. Ele ensinava versos do Bhagavad Gita para ele. E ele cozinhava para Srila Swami Maharaj Prabhupada. Ele cozinhava para Prabhupada. Quem tem um relacionamento mais próximo com o Prabhupada do que Srila Govinda Maharaj? E Prabhupada falou certa vez, você é o meu filho mais querido. A Seva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falou, você é o meu filho mais querido, e o seu guru, Srila Siddhar Maharaj, também é meu guru. É meu guru instrutor, é meu Shiksha Guru. Olha só o relacionamento entre os três. Srila Siddhar Maharaj, Srila Prabhupada e Srila Govinda Maharaj. Durante esse tempo, Srila Swami Maharaj Prabhupada, ele também treinou Srila Govinda Maharaj como um pregador. Ele deu o serviço para Srila Govinda Maharaj como o primeiro distribuidor da revista que Prabhupada fazia. Quando Srila Govinda Maharaj ele começou no Sri Chaitanya Sarasvati Mati, o Shri Gaudiya Darshan, uma revista também, uma outra publicação, ele também foi o primeiro a distribuir. Ele escreveu uma carta de agradecimento por seu serviço. E aí Prabhupada falou para ele, a sua escrita não é apenas muito divertida. Prabhupada falou isso para Srila Govinda Maharaj. Mas instrutiva. Com o tempo, você pode se tornar um grande humorista transcendental na arte do jornalismo. Prabhupada falou isso para Srila Govinda Maharaj. Você tem total misericórdia de seu divino mestre espiritual e você pode contar com as suas bênçãos para o seu futuro aperfeiçoamento. Sinceramente, eu desejo-lhe, isso é Prabhupada falando, sinceramente, eu desejo-lhe todo o sucesso no serviço devocional. Sem dúvida, você está agora na mais alta ordem do Varnashra Dharma. Mas não podemos esquecer que você pertence à categoria de nossos filhos afetuosos. Não podemos esquecer todo esse amor fiel por você. E quando vemos que você está melhorando em todos os aspectos, isso alegra os nossos corações. Então isso é a Seva Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada falando essas palavras tão carinhosas, tão afetuosas com o Srila Govinda Maharaj. Vamos ler mais um pouco aqui. A outra parte do Pranam Mantra de Srila Govinda Maharaj fala assim, Achincha, Samasta Veda Nipuram. O que quer dizer isso? Ele é especialista em todos os aspectos do conhecimento védico, concebíveis e inconcebíveis. O comando de Srila Govinda Maharaj sobre
as Escrituras, a clareza que ele conhecia as Escrituras reveladas, surpreendeu a todos que o conheceram. Desde a infância, ele tinha uma memória notável. E quando ele chegou à missão, Sri Chaitanya Sarasvati Mati, rapidamente ele memorizou centenas de canções e milhares de versos por ordem de seu Gurudeva, Srila Siddhar Maharaj. A partir desse momento, até os seus últimos dias, ele podia proclamar prontamente todo o Śrīmad Bhagavad Gita. Ele sabia o Bhagavad Gita de cor, em sânscrito. O Sri Chaitanya Charitamrita, grandes porções do Śrīmad Bhagavatam, ele sabia tudo de cor. Ele tinha uma memória espetacular, Srila Govinda Maharaj. Não parecia que ele vivia em Kali Yuga, porque em Kali Yuga o ser humano perde a memória. Mas o Guru genuíno não é uma alma normal. Não é como nós, Jivatma. Ele é Nitya Jiva, é um associado eterno de Deus. Então, Srila Govinda Maharaj, ele tinha a memória plena. Uma vez perguntaram para ele quantas vezes ele havia lido as Escrituras. E ele falou, eu nunca li essa Escritura, ele falou. E aí falaram, mas é impossível. Quando o Srila Siddhar Maharaj, ele em algum momento, ele dava uma esquecida, assim, ele estava falando verso, ele já estava muito idoso, e ele esquecia um verso de repente, e imediatamente Srila Govinda Maharaj continuava o verso. E aí falaram, mas como é possível, você não sabe o verso daquele livro? Como que você decorou ele? Ele falou, porque eu escutei meu guru falar. Então ele escutava uma vez um verso, ele decorava. Imagina só, nós temos que, para decorar um verso, quantas vezes nós temos que ler e ler e ler e ler? Então, esse é Srila Govinda Maharaj. Não é uma alma como nós. Ele veio aqui nos dar a misericórdia. Ele não veio como nós cumprir karma no mundo material. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta ou algum comentário. Se alguém tiver algum comentário, alguma pergunta, pode fazer aqui. À noite, como eu já falei, não percam, vamos ter o festival com o Puspanjali, vamos oferecer flores aos pés de lótus de Srila Govinda Maharaj, vamos fazer o Guru Puja, o Puja só para ele, vamos glorificá-lo, cada devoto vai falar um pouquinho, vamos cantar as canções, vamos cantar a canção Guru Parampará, que Silachara Maharaj puxa a canção, emocionante, Silachara Maharaj puxando essa canção Guru Parampará. Nós vamos fazer, claro, Parikrama em Shri Tulasi Devi, o Puja para as deidades, enfim, um programa completo, um festival para ele. E participem, se não conseguem vir aqui pessoalmente, participem online. Participem pelo Facebook. Não perca a oportunidade de servir Srila Govinda Maharaj. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Essa aula aqui é muito longa. Eu vou ver se eu consigo postar ela hoje no grupo do Templo de São Paulo. Vamos cantar agora então o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco hoje aqui da transmissão. Govinda Ram Shri Madhu
Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Gadadha Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jaha hoite Vigna Nasha Vishnapura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Sukar Padarimu Pura Panchadra Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Ade Charana Sevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Jai Goshai Jobe Braje Koilo Baso Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Anande Bolo Hari Braja Vrindavan 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pade Majai Ama Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Narottam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hari Naam Sankirtan Kohe Adam Das Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram 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 Hare 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 Ram Ram Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Ram Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Rama Rama
Nitai, Goya Gora, Jaya Nitai, Goya Gora, Jaya Nitai, Goya Gora, Jaya Nitai, Goya Gora, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, Nitai Gora, Haribo, 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 Nitai Gora, Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Radhakanta Prabhu também conosco, Govinda Charan Prabhu, a Shrimati Devidasi conosco também, a Amrita Didi e o Adipurusha Prabhu também aqui assistindo conosco, o Vijayaksha Prabhu, a Malini Devidasi aqui também conosco, deixa eu ver quem mais está aqui. A Júlia Maria também assistindo conosco aqui. Vraja Kumar Prabhu também conosco aqui. A Solange Merio também conosco. De Tendra também conosco aqui. Chá. Que aparece para mim são essas pessoas. Eu agradeço a presença de todos aqui conosco hoje, nesse dia tão auspicioso para nós, o aparecimento de Shri Govinda Maharaj. Não percam de noite também. De noite você pode participar aí fazendo Puspanjali, aos pés de lótus de Gurudeva. Então, a hora que estivermos fazendo Puspanjali, você imagina que você está aqui no templo, porque isso daí também é válido, Silacharya Maharaj falou. Você imagina que você está fazendo círculos no sentido horário, e jogando as pétalas de flor nos pés de lótus de Gurudeva. Você imagina que você está prestando reverência para Gurudeva. Você imagina que você está... Não imagina, mas cante também a canção dele. Tem a canção dele que nós temos... Na verdade, não temos pressa, né? Eu não tenho pressa nenhuma. Então, vamos cantar a canção dele agora. Foi bom falar disso, porque eu lembrei. Vamos cantar o Arati dele. De noite vamos cantar durante o Puja, mas agora não vamos fazer o Puja para ele. Então vamos cantar a canção dele, composta por um devoto para ele. Só um minutinho que eu vou achar aqui, para nós cantarmos. Sri Guru Vaishnava Giti. Desculpa, Seguro Arati. Vamos cantar então essa canção glorificando Shri Govinda Maharaj. Jaya Jaya Guru Deve Aroti Udala. Jaya Jaya Guru Deve Aroti Udala. Govardhana Pada Pite Bhuvana Mangala. Govardhana Pada Pite Bhuvana Mangala. Sivaki Sundara Deva Prabhu Shiromani. Sivaki Sundara Deva Prabhu Shiromani. Goswami Govinda Jaya Anandera Kani. Goswami Govinda Jaya Anandera Kani. Ajanuga Vita Buddha Divya Kalevara. Ajanuga Vita Buddha Divya Kalevara. Ananta Pratibha Bara
Divyagunadara Ananta Pratibhabara Divyagunadara Gora Krishna Janitava Avinasarupa Jan Gora Krishna Janitava Avinasarupa Sansara Tarikebe Shuddha Bhaktarupa Sansara Tarikebe Shuddha Bhaktarupa Rupanugadara Kumi Koro Alokita Rupanugadara Kumi Koro Alokita Prabhakara Sama Prabha Bhuvana Vijita Prabhakara Sama Prabha Bhuvana Vijita Shuddha Bhakti Pracharite Tomasa Manai Shuddha Bhakti Pracharite Tomasa Manai Akalanka Indujena Doyalamitai Akalanka Indujena Doyalamitai Ulasita Vizarasi Babe Premadana Ulasita Vizarasi Babe Premadana Nandina Chiyagahe Tavagunagana Nandina Chiyagahe Tavagunagana Sapirasramabahu Jagatamanjari Sapirasramabahu Jagatamanjari Paramahansa Dharmadhyana Siksara Prachari Paramahansa Dharmadhyana Siksara Prachari Chincha Chincha Veda Janitumi Adhikari Chincha Chincha Veda Janitumi Adhikari Sakala Sansaya Chita Susidantadari Sakala Sansaya Chita Susidantadari Tomara Mahima Gahe Goloka Mandale Tomara Mahima Gahe Goloka Mandale Nika Sida Pari Kari Kavali Lasale Nika Sida Pari Kari Kavali Lasale Patita Pavana Tumi Goyara Samira Patita Pavana Tumi Goyara Samira Sarvakari Suni Puna Satya Sugambira Sarvakari Suni Puna Satya Sugambira Apurvalekani Dara Pragada Pandita Apurvalekani Dara Pragada Pandita Sadahasa Mita Bhakti Siti Lakavita Sadahasa Bhakti Sadahasa Mita Bhakti Siti Lakavita Sadhu Sangi Sadanani Saravavinai Sadhu Sangi Saravavinai Sabamaje Bhakta Zveta Sarvata Vijay Sabamaje Bhakta Zveta Sarvata Vijay Godiya Gagani Tumiya Charabasara Godiya Gagani Tumiya Charabasara Nirantara Seva Priya Mita Kantazara Nirantara Seva Priya Mita Kantazara Tomara Koruna Magetrika Lavilase Tomara Koruna Magetrika Lavilase Kandardika Giridhari Seva Matrase Kandardika Giridhari Seva Matrase Kripa Koro He Prabhu Shivora Prakasha Kripa Koro He Prabhu Shivora Prakasha Aroti Koro He Sadaya Jamadasa Aroti Koro He Sadaya Jamadasa Jaya Guru Deva 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 Jaya Guru
Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev, 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 Gurudev. Assim cantamos a canção, o Arati de Srila Govinda Maharaj, glorificando ele. Vamos então encerrar a transmissão. À noite, hoje é sábado, 18 horas, estaremos aqui fazendo o festival novamente. Então, um bom dia a todos, sirvam Srila Govinda Maharaj, aproveitem esse dia auspicioso. Dandavat Pranam a todos, até a noite. Eu vou olhar se tem mais alguém participando conosco aqui da transmissão no outro aparelho. Só um minutinho aqui para eu ver se tem mais alguém. A Venugita Devidasi também participou conosco hoje. Vamos ver se tem mais alguém. Que eu ainda não tinha falado. Ricardo do Krishna também, aqui conosco, participando. O Rama Gopal Prabhu também participou conosco hoje aqui. Bastante devotos participando. São esses, então, até a noite.